Voltamos com Bem Saúde. Pois é, homens, fiquem atentos. Vocês sabiam que o homem também tem uma espécie de menopausa chamada andropausa? Pois é, sobre isso que vamos falar agora com a endocrinologista Cristiane Couto. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Luciane, tudo bem? Tudo bom. A andropausa é como se fosse mesmo a menopausa feminina? Exatamente. A andropausa, o que difere da menopausa na mulher é que a gente não tem um marcador como a menstruação na mulher. Então, é uma queda hormonal que vai acontecendo de uma forma gradativa e, na maioria das vezes, o homem não percebe mesmo, né? Essa diminuição de testosterona que ocorre no homem. E vão ocorrendo vários sintomas, na verdade, que passam desapercebidos, né? O homem geralmente não percebe que existe isso. E, na verdade, tem um estudo bem recente da urologia que mostra que cerca de 57% dos homens nunca ouviram falar na andropausa, né? Não sabem nem o que existe, nem o que significa esse termo. Que é a queda, da testosterona no homem, exatamente. E todo homem tem? A maioria dos homens tem, sim. O que difere é que alguns não têm tantos sintomas, mas a grande maioria sofre de todos os sintomas, na verdade, né? E quais seriam esses sintomas? São sintomas, assim, bem inespecíficos, na verdade, né? Que se você perguntar para um homem de meia idade, todos eles terão. O cansaço, diminuição da libido, você começa a ter uma alteração dislipidêmica, o colesterol ruim começa a aumentar, o risco de diabetes aumenta, o risco de doença cardiovascular, então você tem um maior risco de infarto, você tem uma certa disfunção em termos de atividade física, ele já não consegue mais fazer certas atividades, fica mais fadigado mesmo, de uma forma geral, né? Então, todo o metabolismo fica mais lentificado, e isso é uma queixa comum no homem depois dos 40, 50 anos. Se ele não procurar um endocrinologista para fazer uma avaliação hormonal, e às vezes até um urologista para detectar isso, passa desapercebido, vai achar que é da idade mesmo, né? E esses sintomas, né, a andropausa, ela pode provocar outros problemas, por exemplo, outras doenças por consequência? Sim, com certeza. Como a gente comentou, a falta da testosterona ou a diminuição dela, você começa a acumular colesterol ruim. Então, você tem um alto risco de doenças cardiovasculares. Então, risco de infarto, risco de um AVE aumenta muito. O paciente aumenta o risco de ter diabetes, por exemplo, porque você começa a ter um acúmulo de gordura visceral, um acúmulo de gordura abdominal. O paciente passa a reter mais gordura mesmo, porque o metabolismo diminui. Então, o principal risco e a principal indicação até da reposição de testosterona nesses homens não é a libido, como muitos acham, e sim o risco cardiovascular que tem que ser evitado nesses homens. E há tratamentos, além da reposição, tem outros tipos de tratamento? Ou só a reposição? Não, na verdade, porque o que ocorre? Quando você tem a diminuição da testosterona, você tem que colocar aquilo que está faltando, que é o hormônio. Existem várias formas de você repor isso, realmente. Existe a forma injetável, que é o que é feito na maioria das vezes, porque é mais fácil, mais barato e mais cômodo para o paciente. Mas hoje a gente tem uma fórmula transdérmica também, que é um gelzinho, como se fosse um hidratante, o paciente passa todos os dias à noite, tem uma absorção boa também, consegue aumentar bem a testosterona desse paciente. E existe hoje ainda alguns implantes que fazem liberação diária. Mas isso não é muito indicado porque a gente não tem bem como monitorar, já que esses implantes eles são reabsorvíveis, então pode subir além da conta. E isso também é perigoso, né? Então a gente tem que manter um nível ótimo de testosterona nesses homens, mas ultrapassar a dose habitual, a dose normal, também é perigoso, porque também aumenta o risco cardiovascular. Então por isso que essa monitoração tem que ser muito bem feita. Bom, de todos os tratamentos, o mais prático me pareceu esse do gelzinho, né? Agora, no corpo todo, como é que é? É só no braço? É um hidratante. Existe a forma comercial, né, farmacológica, e a fórmula manipulada também. E todos dois, eles já vêm com uma dose exata de uso diário. Você aperta um puffzinho e vai sair aquela quantidade exata, que geralmente é 1 miligrama de cremezinho mesmo, né? De um gelzinho hidratante. E a gente pede para passar na região de menos pelo, para você formar justamente a testosterona e não a dihidrotestosterona, que é um outro tipo. Aí teria que ser o quê? No antebraço, né? Geralmente o antebraço. Agora, esses tratamentos são caros? O transdérmico é mais caro, por isso que é às vezes o melhor, exatamente, é o mais caro. Por isso que às vezes os homens preferem fazer o intramuscular, porque é bem mais barato, né, do que fazer o transdérmico, mas é muito mais cômodo, sem dúvida. Um gel de testosterona hoje, numa quantidade razoável para um homem, fica em torno de R$400, R$500 por mês. E rende muito? Como é que funciona? Dura um mês? Esse valor mais ou menos para um mês.
Mas a Nossa. injetável fica R$ 30 por mês. E aí tem que usar para sempre? A gente trata de acordo com os sintomas, né? Se o paciente já chegar num nível normal de testosterona, que seria em torno de 600, 700, e ainda tiver sintomas, a gente tenta aumentar um pouquinho essa dose para diminuir os sintomas. E assim, da mesma forma, para diminuir também o valor da testosterona. Mas é para sempre, porque se você tirar a medicação, ele já não produz mais o suficiente, né? E aí acaba caindo de novo o nível de testosterona e tendo os mesmos sintomas. Bom, os remédios de reposição hormonal para as mulheres têm toda uma certa polêmica, né? Sim. Por conta das reações adversas. Com Sim. relação aos homens, também tem contraindicações ou reações Na adversas? verdade, até para as mulheres isso já caiu muito, né? Porque foi só um estudo comprovado que aumentava o câncer de mama, mas isso foi comprovado mais com estrogênio sintético. Então, a mesma coisa para o homem. O que é contraindicado oficialmente hoje é para quem tem doença cardiovascular muito severa, porque aí se você passar da dose da testosterona, isso pode piorar realmente, e paciente com câncer de próstata, porque existe um estudo muito famoso e antigo que mostra que a testosterona pode aumentar o tumor. Embora existam estudos mais recentes, inclusive de Harvard, que foi feito em pacientes com câncer de próstata, que mostrou até redução e regressão completa do tumor, hoje a gente ainda não tem a coragem de fazer uma testosterona para um paciente com câncer de próstata por esse risco. Então é a principal contraindicação. Mas o segredo é realmente o médico ficar de olho no nível de testosterona. Tem que ser um nível ótimo, não pode ser nem para mais nem para menos. Se a gente conseguir fazer dessa forma, praticamente não tem nenhum tipo de problema mesmo, só benefício. E é um tratamento multidisciplinar, né? Sim, é um tratamento multidisciplinar. Porque seria a atuação do endocrinologista e do urologista? O urologista e, às vezes, o cardiologista também. Porque, muitas vezes, esses pacientes já chegam para a gente com uma doença cardiovascular avançada, né? Então, a gente precisa acompanhar os três em conjunto. Tá certo. Agora, o homem que ficou em casa, ficou interessado, percebeu que está com alguns sintomas e quiser te procurar, como é que faz para entrar em contato? Eu atendo na Clínica Harmonia Hormonal, que é ali na 16 de março. O telefone é 2245-9731 e também pode me procurar nas redes sociais, doutora Cristiane Couto. Tá certo.